Olá, saudação a todos. Estamos começando mais um vídeo, não é? Vídeo agora, estamos numa série, não é? O Mistério da Serpente do Éden. Já vamos para o terceiro vídeo. Esse estudo é muito profundo, então seja bem-vindo. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal nas suas redes sociais. E se você quiser ser um parceiro financiador desse canal, você pode fazê-lo pelo Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá? Então você, aí na capa do vídeo, na thumbnail, tá o nosso Pix, ok? Então você aproveita e dá uma força também, tá? Eu quero agradecer já, desde já, a um inscrito do canal que me disse: Robson, eu indiquei você para um canal aí, para você fazer um podcast, né? Ou uma live, ou coisa assim, né? A gente está aí para qualquer canal que quiser entrar em contato com a gente, para a gente conversar e dialogar e trocar ideias, a gente está à disposição, né? Então nós agradecemos as palavras também de incentivo que muita gente tem dado para a gente, tá? Agradecer mesmo, do fundo do coração, porque o trabalho que a gente está desenvolvendo não é um trabalho fácil, né? A gente tá, a gente sabe que a gente está mexendo num vespeiro, nós estamos mexendo com coisas que vão além da, da nossa compreensão, né? Eu terminei o segundo vídeo falando exatamente de que é, ao longo do tempo é, houveram, ou melhor, houve, porque já me corrigiram que esse negócio de houveram, né? Houve uma tecnologia que foi sendo aplicada para manter alguns seres aqui sempre na permanência. Veja, você vai perguntar assim: Robson, o, o Elio era mau, mas o Enki era bom. É, é, o Elio era dito como mau e o Enki era tido como o cara bonzinho. Depois inverteram a coisa e transformaram o Enki numa algo mal. Quem levou essa pecha de Lúcifer foi também Enki, né? De demônio, de diabo, etc. E tal. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque num vídeo que eu fiz, o primeiro, eu mostrei para vocês que quando você identifica os deuses do Éden, o que está. Você tem que ir um pouquinho além do texto e até do contexto, ok? Porque o contexto em que foi escrito aquele texto do Gênesis era o cativeiro da Babilônia. Então, portanto, você tem que ir um pouquinho além do contexto, porque hoje, né, é, eu estou com um problema de coluna, gente, eu tenho que estar toda hora me movimentando. Vocês veem que eu preciso estar sempre, né, me movimentando, ok? Mas não se preocupe, a gente vai tranquilo aqui. E aí, você precisa ir um pouquinho além. Por quê? Porque a Bíblia, na verdade, pessoal, é um código, tá? Para esconder algumas coisas, tá?
esconder linhagens, esconder, tá? Porque era conveniente fazer isso, né? Não é de hoje que existe os soberanos invisíveis. Os soberanos invisíveis vêm sucessivamente por aí, tá? Eles criaram, né, toda uma estrutura para poder continuar atuando nos bastidores, certo? E teve um escritor que disse que existe três grupos na Terra. Um grupo que planeja os eventos, o segundo grupo que zela para que os eventos aconteçam tal como planejado, e um terceiro grupo que não sabe nem o que é que está acontecendo. Está entendendo? Então, é, tem gente que não sabe nem o que está havendo. Toda aquela bobageira, toda uma coisa aí que está havendo aí na mídia para tirar a atenção. Gente, há uma guerra que não se traduz apenas em uma guerra humana. Essa guerra vem de tempos atrás. E é tudo muito assim, o controle dos soberanos invisíveis. É como eles fazem aqui no Brasil, tá? Eles colocam uns contra os outros, tá? Você vai ver que o Brasil é brasileiro contra brasileiro, tá? Numa guerra infernal que não acaba nunca, certo? E a gente vê que, na maioria das vezes, tudo isso é bem planejado, né? Mas tem gente que, lamentavelmente, não sabe nem o que está acontecendo. Sabe, pessoal? Tem gente aí completamente perdido a respeito desses fatos. Mas nós vamos para o nosso estudo aqui. Vamos lá. Eu vou continuar aqui no texto que a gente parou, para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? Bem aqui, né, a gente viu aqui que a, foi atribuído a criação do homem a Enki, o deus, tá, chefe da terra, das terras africanas, certo? Foi assim que o Senhor adquiriu o homem do Éden ocidental da África, tá? Foi assim que o Senhor Deus adquiriu o Éden, o homem do Éden ocidental da África, a quem posteriormente colocou no Éden oriental, tá? Então eles trouxeram lá da África e colocaram lá no Éden do Oriente Médio, tá? O texto chamado Mito da Picareta, pelo professor Samuel Kramer, começa e lança alguma luz sobre o assunto e identifica o Senhor Deus como Enlil, tá? Os Anunnakis, deuses comuns, se aproximaram de Enlil e lhes pediram os cabeças negras, para o povo de cabeça preta dar a picareta para assegurar. O senhor Enlil, cujas decisões são inalteráveis, realmente se apressou para separar o céu da terra. Tá? No Duranque, né, ele fez um corte para que os criados pudessem surgir do lugar onde a carne brotou. O Senhor chamou Alane, deu suas ordens. Ele colocou o divisor de terra com uma coroa sobre sua cabeça e o levou para o lugar onde a sua carne brotou. No buraco estava a cabeça de um homem.
do chão, as pessoas estavam rompendo em direção a Enlil. Ele olhou para os cabeça preta de forma firme. Em outros textos, o lugar onde a carne brotou era chamado de Beit Shint, tá? Beit Shint, né? A casa de Shint, ok? As sílabas suméricas Shint traduzem literalmente sopro, vento, vida. Então, Beit Shint era, portanto, a casa de onde o vento da vida era soprado. A formulação é diretamente comparável a Gênesis 2:7, onde o Senhor Deus formou o homem e soprou suas narinas o sopro da vida, porque era necessário que Enlil usasse a força para adquirir os cabeças negras. Ah, uma pergunta. O texto deixa claro que houve uma disputa entre Enlil e seu irmão Enki. Enki deseja manter o uso exclusivo dos trabalhadores para reduzir o trabalho dos deuses nas terras africanas, enquanto Enlil se sentia obrigado a aliviar o trabalho dos deuses na Mesopotâmia. Foi assim que Adão veio a ser levado à força e colocado no jardim do Éden. Tá? Nesse contexto podemos começar a entender os eventos subsequentes. Então você observa que o que eles estão falando é algo muito interessante. Samuel Kramer, né, que é um grande estudioso também, eles estão falando assim, ó, o Enki criou ali todos os humanos lá na África para ajudar, tá, a substituir o trabalho dos igigues, né? E aí os humanos serviam para o quê? Cavar as minas de ouro. É por isso que o Enki é o deus do submundo. É por isso que existe grutas ou cavernas que são como veias que se encontram em vários lugares do planeta. São encontrados esses lugares. Tá? E de onde vem isso? Vem exatamente da ideia de que o Enki estava ali cuidando dos humanos que estavam cavando, né, vários túneis. Você sabe quando uma mina vai até onde der para ir, né? Então ele tirava o ouro e tudo mais. Só que o Enlil não ficou satisfeito, né? Aí o Enlil resolveu pegar o Adão, tá, lá da África e levar para a Mesopotâmia para poder, ok? Né? Mas eu vou agora aqui mostrar um negócio para vocês muito interessante, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos aqui. Eu acho que aqui, como aqui, eu vou bem aqui, tá? Vou descer bem aqui, gente, que tem um negócio aqui que eu quero ler com vocês, tá? Bem aqui, ó, contra as heresias, ele vai falar um pouco, esse pai da igreja vai falar sobre a criação, né, do Adão e Eva. Tá? Eu vou pegar aqui a parte onde
aonde ele vai, então, bem aqui, ó. Vamos pegar aqui no 7. Mas Yaldabaoth, sentindo inveja disso, ficou satisfeito em formar o projeto esvaziar novamente o homem por meio da mulher, tá? E produziu uma mulher de sua própria etímese, né? A quem Pronicos, acima mencionado, agarrando, esvaziou-a imperceptivelmente do poder. Mas os outros, vindo, admirando sua beleza, a chamaram de Eva, e apaixonando-se por ela, geraram filhos com ela, que eles também declaram serem os anjos. Presta atenção. Ele está dizendo, esse pai da igreja, ele está contestando os gnósticos, e está dizendo que havia um ensino dos primeiros cristãos que falava que eles vieram possuir Eva. Tá? Eles queriam possuir Eva, e está aqui. Aqui, esse texto aqui fala exatamente. Quem comprou esse livro aqui, se ler direitinho, vai entender. Tá? Vai entender. Mas a sua mãe astuamente elaborou um esquema para seduzir Eva e Adão por meio da serpente. Prestem atenção. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ok? Tá? Mas sua mãe Sofia, tá? Olha só, aqui, ó. Então observem o que vai ser dito aqui. Mas sua mãe Sofia, tá? A Sofia Arcamote, astutamente elaborou um esquema para seduzir Eva e Adão por meio da serpente, a transgredir o comando de Yaldabaoth. Então, veja, aqui não está dizendo que a serpente é a Sofia, mas está dizendo que a Sofia utilizou de um estratagema para que a serpente, tá, pudesse seduzir Adão e Eva a desobedecerem a ordem de Yaldabaoth, a desobedecerem a ordem do Enlil, a desobedecer a ordem do Jeová, do Javé. Tá? Lembram no vídeo passado que eu falei que a serpente poderia ter sido seduzida, tá? Eu falei assim, pode um animal ser manipulado por um ser, diríamos assim, dimensional, vamos usar esse termo, ou com uma densidade muito mais sutil? Pode. Né? Os seres intermediários, por exemplo, como os djinns, eles usam os animais, eles são capazes de entrar no animal, eles são capazes de se transformar em um animal. Ok? Essa serpente pode ser um ser metamorfo. Tá? Mas, no entanto, o texto está dizendo que a Sofia usou a serpente. Estão me entendendo? A transgredir a ordem do Yaldabaoth. O que é que aqui diz? O Cristo diz assim, fui eu, ele vai dizer bem aqui, ó, mas fui eu quem fez com que eles comessem. Quem está falando? O Salvador, o Soter. Tá? Então, a serpente pode ser Enki, pode ser a Sofia, pode ser o Cristo, pode ser a Lilith.
Quem é a descendência da serpente, Robson? Por quê? Porque tem que ter uma descendência da serpente. Hum? Então, observem que os gnósticos fazem uma leitura muito diferente. Eles dizem, bem, olha, as tabuletas da Suméria, por exemplo, vão colocar claro e absolutamente que o Enlil colocou o Adamu e a Tiamat lá na Mesopotâmia e, como eles não queriam gerar filhos, ele expulsou eles do jardim. Tá? Enquanto que o Adapa e a Tite são filhos legítimos de Enki. Só que gerado com mulheres diferentes. Tá? Ele tinha duas mulheres tomando banho lá na beira de um rio, e ele resolveu passear, né? E quando ele passeou, ele resolveu, então, né, viu as mulheres bonitas e acabou tendo relação com as duas. Numa, ele gerou um menino chamado Tite, e na outra, ele gerou o Adapa. Numa, a Tite, e na outra, o Adapa. Tá? O Adapa já é já é o que? Uma geração mais evoluída que o Adamu e a Tiamat. Tá? Na tabuleta da Suméria. O que os gnósticos falavam? Né? Que Aldabaoth praticou um ato de violência sexual contra Eva e gerou Caim e Abel. Tá aqui tá aqui, tá? Sou eu que estou inventando. Ok? Então o Enlil já tem uma descendência muito clara com a Eva. Certo? Então Caim é filho de Enlil. Tá claríssimo para nós. Tá? É filho de Aldabaoth. Portanto, entre parênteses, é o Javé, o Enlil. Certo? Então observe que quando os gnósticos falam as coisas, eles estão se baseando nas histórias que eles ouviram do passado. Não é que eles estão inventando uma coisa, eles estão reinterpretando uma história que vem sendo contada por tradição. Eles tinham acesso à Bíblia. Naquela época que eles nem sequer tinham a Bíblia formada ainda. Que os gnósticos surgiram, pessoal, não tinha a Bíblia ainda formada. Não existia um canônico da Bíblia hebraica. Tá? Não existia. O que existia era uma tradução da Bíblia para o grego, chamado Koiné, tá? E um Pentateuco samaritano. Ok? Então você está vendo que tá claro aqui que Eva ela foi violentada e que ela teve filhos desse grupo de seres que não eram humanos. Estão entendendo aqui aonde nós estamos pisando? Qual é o chão que nós estamos pisando? Tá? Então, olha, Eva ouviu isto como se tivesse procedido de um filho de Deus e rendeu uma crença fácil. Ela também persuadiu Adão a comer da árvore sobre o qual Deus havia dito que eles não deveriam comer dela. Tá? Só que a Sofia usou a serpente para persuadir eles, né, a transgredir o que o Yaldabaoth tinha mandado eles fazerem. Tá?
Eles então declaram que, ao comerem assim, eles alcançaram o conhecimento daquele poder que está acima de tudo e se afastaram daqueles que o criaram. Quando Pronicos, que é a Sofia Arcamótica, percebeu que os poderes estavam assim frustrados por sua própria criatura, ela se alegrou muito e novamente gritou que, como o pai era incorruptível, ele e Aldabaote, que eles se chamava de pai, era um mentiroso e que, enquanto o Antropos, tá? Enquanto o Antropos e a primeira mulher, tá? O espírito, existiam anteriormente, está Eva pecou cometendo adultério. Tá? Então, o que é que ela cometeu? Adultério. Por causa de quê? Porque ela foi violentada. Então, o Caim e o Abel não são filhos de Adão. Está claro isso para nós. Tá? Certo? E é isso que muita gente não quer que nós, puros mortais, venhamos a descobrir. Que existe uma linhagem na Terra que não pertence, que não tem sangue humano. Né? Depois nós vamos descobrir, na sequência dos vídeos, que Caim, por exemplo, tinha mais sangue Anunnaki que todos os outros. Tá? Então é importante a gente entender todo esse desenvolvimento da história. Né? Aqui no 8 diz, e Aldabaote, no entanto, através daquele esquecimento que estava envolvido, e não prestando nenhuma consideração a essas coisas, expulsou Adão e Eva do paraíso, porque eles tinham transgredido seu mandamento, pois ele tinha o desejo de gerar filhos de Eva. Está aqui, pessoal, olha. Olha aqui, ó. Porque eles tinham transgredido os mandamentos, pois ele tinha o desejo de gerar filho com Eva, mas não realizou o seu desejo. Vou botar bem aqui, ó. Tá aqui. Pois ele tinha o desejo de gerar filhos com Eva. Quem tinha? O Yaldabaoth, que é o mesmo Jeová. Tá? Mas não realizou o seu desejo porque sua mãe se opôs a ele em todos os pontos e secretamente esvaziou Adão e Eva da luz com a qual eles tinham sido borrifados, a fim de que aquele espírito que procedia do poder supremo não pudesse participar nem da maldição, nem do opróbrio causado pela transgressão. Eles também ensinam que, sendo assim, esvaziados da substância divina, eles foram amaldiçoados por ele e lançados do céu para este mundo. Mas a serpente também, que estava agindo contra o pai, esse pai aí que eles estão falando é o Yaldabaoth, foi lançada por ele para este mundo inferior. Ele reduziu, no entanto, sob seu poder, os anjos aqui, e gerou, isso aí é a serpente, gerou 6 filhos, ele próprio formando a 7ª pessoa, seguindo o exemplo daquela abdômade que cerca o pai. Qual o pai? O Yaldabaoth. Pois eles declaram ainda que eles são os 7 demônios mundanos que sempre se opõem e resistem à raça humana, porque foi por causa deles que o pai foi lançado para este mundo inferior. Tá? Então, o que mundo inferior ele está se referindo? Ele está se referindo ao mundo inferior, aos mundos intraterrenos. Tá? Para onde eles foram lançados? Para os mundos intraterrenos. Então, os gnósticos acreditavam que Adão e Eva não eram terrenos. Eles foram lançados para cá. Mas é claro que essa visão advém de toda a teologia, a metafísica que eles analisavam.
Lembrando que as tabuletas da Suméria vão falar que o, 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 o Adão foi trazido lá da África para a Mesopotâmia, pelo Enlil. Tá? Agora, que não resta dúvida de que a serpente, tá, não produziu filho. Até agora não há nenhuma sinalização de que a serpente teve filho com Eva. Quem teve filho com Eva foi, tá, quem a Eva cometeu adultério contra Adão com quem? Com Yaldabaoth. Tá? Porque esses seres, minha gente, eles são fanáticos, são doidos por questões são muito ligados a esses aspectos sexuais. Tá? Vocês podem ver que o Yaldabaoth violentou, né, e os arcontes queriam também fazer o mesmo processo. Olha, no livro de Nória, Nória foi alertar Noé e pedir para Noé não construir a arca, né, do dilúvio. E aí os arcontes queriam violentar sexualmente ela. Porque ela foi lá e disse para Noé, Noé, não constrói a porcaria desta arca. Eu estou fazendo uma interpretação, claro, minha, assim, de modo espontâneo. Porque se tu construir a arca, vai cair o dilúvio. Então não constrói a arca. Porque é tu que está atraindo o dilúvio. Tanto é verdade que ela chega a queimar, segundo os gnósticos, a primeira arca, né? Tá? Então, me perguntaram, por exemplo, se os filhos de Caim não foram eles que morreram no dilúvio. Né? Então, presta atenção, que eu vou ler aqui para vocês uma coisa muito interessante. Tá? Está aqui em Pedro, na Cartas de Pedro. Tá? Muito interessante. E eu vou ler aqui com vocês. Né? Diz aqui, preste bem atenção. No capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 19, diz: no qual ele, quem? Cristo, também foi pregar aos espíritos que estavam no cárcere, que no outro tempo tinham sido incrédulos quando, nos dias de Noé, esperavam a paciência de Deus enquanto se fabricava a arca, no qual poucas pessoas, isto é, somente 8, se salvaram do meio da água. Mas foi isso mesmo que aconteceu? Não. Tá? Não. Então Jesus vai pregar aos espíritos em prisão. A outra coisa, ele desce ao submundo e vai encontrar com um povo que tinha escapado da morte. Lá, essa palavra espírito que é usada para dizer que ele foi pregar os espíritos em prisão, na verdade não era o espírito, eram pessoas que se salvaram do dilúvio. Ele foi até o submundo, que é governado por quem? Pelo Enki. Né? Quando você pega aqui, tá? Nós vamos ver aqui também, tá? Vamos lá, vamos falar aqui do dilúvio, tá? Deixa eu ver aqui. E quando Yaldabaoth percebeu que eles faltaram dele, rejeitaram, amaldiçoou a terra que havia criado. Ele encontrou a mulher quando ela estava se preparando para seu marido
ele era senhor sobre ela, embora ele não conhecesse o mistério que passou a existir por meio do decreto sagrado, e os dois nenhum ficaram receosos de acusar Yaldabaoth. Ele mostrou seus anjos a ignorância que estava nele e arremessou os humanos para fora do paraíso, envolvendo na escuridão. O arconte-chefe viu a donzela que estava ao lado de Adão e viu que a luminosa epinóia da vida havia aparecido nela. Mas ainda assim, Yaldabaoth estava repleto de ignorância. Então, quando a Pronoia do todo percebeu o que estava acontecendo, enviou alguns emissários e elas tiraram Zoe de Eva. Tá? E Arconte-chefe violentou a Eva e tal. Então, ele está contando aqui todo, né? E aí, deixa eu ver aqui onde está a questão do dilúvio. Deixa eu ver aqui, pessoal, que aqui, ó. Vamos lá. O arconte-chefe, tá? Na página 185, para quem tem o livro, o arconte-chefe arrependeu-se de tudo que tinha vivendo a existência por meio dele. Nesse momento, planejou trazer o dilúvio sobre a humanidade. A grandiosidade da Pronoia produziu um pensamento que é a epinóia da luz. Esta informou a Noé, e ele e toda a descendência humana. Mas quando aqueles que eram estranhos a ele não o ouviram, não é como Moisés escreveu, eles se esconderam numa arca. Ele está dizendo, olha, não foi do jeito que está na Bíblia, tá? Tá aqui. Mas esconderam-se em um lugar, não apenas Noé, mas também muitas outras pessoas da raça inabalável. Eles entraram em um lugar e esconderam-se em uma nuvem luminosa. Gente, isso aqui está claro que eles estavam dentro de uma nave. Tá? Noé reconheceu sua própria autoridade como estava aquela que pertence à luz, e ela brilhou sua luz sobre ele, já que o arconte-chefe havia trazido escuridão sobre toda a terra. Então, não foi só Noé com 8 pessoas que se salvaram. Está aqui os gnósticos dizendo, tá? Que não houve essa arca. Não, ao contrário, eles foram levados e não foi na arca. Ele ainda diz assim, ó, não foi na arca, como Moisés disse. Mas eles se esconderam em um lugar dentro de uma nuvem luminosa. Então se salvaram muitas pessoas. Isso é de uma baboseira que acreditar que somente 8 pessoas voltaram a dar origem à humanidade. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Quem acredita nisso pode dizer que está peidado da cabeça. Desculpa a expressão. E se Deus não perdoou, isso aqui é em Pedro de novo, tá? Só que já na segunda epístola de Pedro. E se Deus não perdoou os anjos que pecaram, atirados pelo calabres do inferno, se precipitou no abismo para atormentados e tidos como reserva até o dia do juízo. Então eles foram jogados para o Tártaro, tá? Para uma região bem abaixo, tá? Do inferno. Abaixo do inferno, o Tártaro. Tá? Então isso mostra para nós que existiam, né? Quem viu os vídeos sobre os criptoterrestres sabe do que eu estou falando. Então toda essa história é para dizer, existem seres habitando debaixo da terra. Nós estamos aqui na superfície, tá? Certo? Então vamos lá, eu vou voltar aqui, porque nós precisamos voltar, tá ok?
Então vamos lá, continuar aqui, que eu quero que vocês entendam cada passo que a gente dá, tá? Então bora lá. A identidade dos deuses serpentes. Quem é que é a serpente do Jardim do Éden? Essa é a pergunta que nós queremos saber, ok? Já que falamos com Eva, seria lógico concluir que não era uma cobra, mas um deus, tá? Um deus rival de Enlil. Então vamos lá. Olhe aqui o que está sendo explicado, tá? Enquanto que a gente leu agorinha há pouco, né, um pai da igreja no Contra as Heresias dizer que a, a, a Sofia usou a serpente para que eles desobedecessem a ordem do Yaldabaoth. Prestem bem atenção. Tá? Ok? Então, é preciso a gente ter uma visão do todo, né? É por isso que eu digo que a desinformação é quando você traz uma coisa sem conectar com outras, porque aí daí você gera um problema. Né? Então, quem é, quem é essa serpente? Primeiro, Cristo diz, eu fui que falei para eles comerem, tá? Da árvore do conhecimento. Está aqui na gnose de João. Depois, esse pai da igreja diz que Sofia usou a serpente para fazerem desobedecer a Adão e Eva desobedecerem a ordem do Yaldabaoth. Tá? Então, entenda o que nós estamos abordando, certo? Então, quem era essa serpente? Um deus rival de Enlil. Então, preste atenção no que está sendo dito aqui, um deus rival de Enlil. É fato que em todo o mundo há exemplos de povos antigos adorando o serpente como uma força positiva. Por isso que eu volto a dizer, os ofitas, por exemplo, que era o gnóstico, eles tinham uma reverência enorme pela serpente. Os cainitas, que também era um grupo que depois não foi muito além, eles tinham uma reverência a Caim, porque eles achavam que Caim tinha sido vítima do autoritarismo do Jeová, do Deus do Antigo Testamento, tá? Que ele havia sido punido severamente pelo Deus. Quem quer que seja aquele ser que falou com Caim, não puniu coisíssima nenhuma a Caim. Apenas mandou Caim para um outro canto. Caim foi para, a Bíblia diz que Caim foi para Nod. O livro de Urântia diz que Caim foi para Nod, junto com os noditas, que já era uma civilização que vai dar origem aos pré-sumérios, segundo o livro de Urântia. Então, imagine que o Caim começou a construir uma linhagem. Eles começaram a se tornar construtores. Presta atenção nisso. Tá? Então é bom a gente entender essa coisa para não ficar, pessoal, a gente perdido, né? Porque às vezes as pessoas trazem informações para nós meio que espedaçada e a gente não consegue juntar os pedaços. É fato que aí isso parece estranho apenas devido ao fato de que teólogos ocidentais usaram a história do Gênesis para descrever a cobra como uma força satânica. Na Mesoamérica, o mito asteca descreve a criação do homem pelo deus serpente emplumado, o Quetzalcoatl, né? Então está aqui, ó, certo? Que foi auxiliado pela mulher serpente, Cihuacoatl, aqui, ó.
Então, por todo o planeta existe uma história de um ser serpentino, um ser reptoide que cria, né, os povos, as pessoas. Tá? Na antiga capital asteca, né, Tenochtitlan, hoje cidade do México, o recinto sagrado era decorado com cabeças de serpente emplumadas. E no centro, a entrada do templo de Quetzalcoatl, né? Quetzalcoatl, o nome. O nome invocado. Deixa eu botar no meu filho. Assim que ele nasceu, eu boto o nome dele. Desse mesmo jeitinho aqui. Era guardada pelas pessoas abertas de uma serpente gigante. Esses desenhos de serpentes astecas dominam vários outros locais sagrados, como Teotihuacan, no México. Os antigos maias também reverenciam um deus serpente emplumado, dessa vez com o nome de Kukulkan. Né? Tá aqui, ó. Outro deus serpente aparecendo. Por toda a Mesoamérica, os sítios astecas, maias, teutecas eram dominados pelo motivo da serpente, que ainda pode ser visto claramente até hoje. A leste da Mesoamérica, o país do Haiti, tem lendas da serpente que remontam ao início da criação. O povo vodú nativo acredita em um deus Dambala Uedo, cuja imagem é a serpente. Tá? Dambala Uedo é visto como a grande serpente, o criador do universo, e céus e terra. De acordo com uma curiosa tradição vodú do dilúvio, a serpente deixou as águas irem sobre a terra e o arco-íris surgiu e a serpente tomou o arco-íris chamando Aidahuedo, como esposa. Na América do Norte, também a serpente era uma característica fundamental dos índios nativos. Tá? Vale lembrar que na África existe uma divindade chamada Oxumaré, que é metade serpente e metade humano. Tá? E tem o símbolo do arco-íris, o símbolo dele. Tá? Certo? O símbolo da serpente domina a arte dos índios Iroquois em locais como a famosa Esnacotou, Arizona, no sudoeste dos Estados Unidos, datando de 4.000 anos, a 400 anos antes da Era Comum, a 1.200 anos depois de Cristo. Enquanto isso, no sudeste, a cultura desconhecida deixou enorme misterioso monte em forma de serpente em óleo. No lado oposto do mundo, o extremo oriente, encontramos novamente deuses associados à serpente. No Tibete, por exemplo, a serpente adorna as trombetas sagradas dos monges. E no Nepal, um local chamado Buddha Nilkanta. Buddha Nilkanta, uma estátua misteriosa conhecida como Vishnu adormecido, repousa sobre uma cama de cobras em um tanque de água. Né? Não devemos deixar de fora o Iraque, berço da civilização. Né? Logo ao norte de Mosul, perto da cidade de Sheikh Jarrah, fica o santuário dos Yezidis, onde o símbolo da serpente está orgulhosamente estampado na porta principal. Este é um lugar importante. Tá? Local é importante. Este local é um importante local de peregrinação para milhares de Yezidis nômades. Aos olhos ocidentais, eles são vistos como os adoradores do diabo, mas Yezidis consideram a serpente a força mais poderosa do mundo,
a dispensadora do bem e do mal. Na Austrália, os povos aborígenes preservaram cuidadosamente as lendas da serpente, dos seus chamados mitos do tempo dos sonhos sobre a criação da Terra. Tá? E por aí vai, meus irmãos, né? Certo? Aqui, por exemplo, né? E como observam as autoridades, olha bem aqui, ó, esse trecho aqui. Frequentemente relatado um deus Esculápio carregando um cajado em volta do qual está entrelaçado uma cobra sagrada. Mas a associação da serpente com a cura é uma crença muito antiga, e vale a pena notar que de hoje, até hoje, o símbolo da profissão de cura é uma cobra entrelaçada em um cajado, embora esteja conectada com a cura sobrenatural e não com a medicina racional. Essa crença remonta ao deus romano Esculápio, tá? O pai da medicina e da cura, cuja estátua de mármore do Museu Capitolino, em Roma, mostra claramente o símbolo da serpente e do cajado. Tá? Certo? Parece que a lenda remonta ao grego Hermes, que é identificado como o deus egípcio Tote. No entanto, esse deus aprendeu tudo com seu pai Enki, tá? O deus que planejou a criação genética da humanidade. Todos esses contos serpente poderiam ser evoluídos independentemente, ou eles têm uma fonte comum no deus Enkitas da África, nos deuses Enkitas da África, tá? O último parece o cenário mais plausível. No Antigo Egito, por exemplo, não há dúvida de que muitos dos animais retratados na sua arte, a serpente era mais auspicioso e sagrado. Tá? Então, duas serpentes eram comumente retratadas usando como as coroas do Alto Baixo Egito, respectivamente. Os faraós também eram frequentemente mostrados com uma serpente na testa. Os mais sagrados de tudo, duas serpentes eram geralmente retratadas franqueando o disco alado de Nibiru. Na terra rival de Cush, o sul do Egito, a serpente era igualmente reverenciada. Reis e rainhas Cuxitas e Meroitas eram retratados usando coroas com o emblema real da cobra. O símbolo da serpente alada é uma característica da cerâmica local. Tá? Então o Senhor Deus, olha só, prestem atenção agora. Aqui, ó, texto. Eu já li isso na Bíblia, tá? Mas vamos ver aqui. Por que fizeste isso, disse Deus à serpente? Maldita és tu entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens, rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. À primeira vista pode parecer que a maldição do Senhor Deus foi exatamente eficaz. Estudos sobre gostos e desgostos humanos por animais mostram que a cobra é um animal esmagadoramente menos popular, acumulando 27% dos votos, em comparação com apenas 9,5% para a aranha em segundo lugar. A razão pela qual a cobra é tão odiada parece, no entanto, ter mais a ver com a psicologia humana do que com a maldição divina, né? Desmond Morris atribui isso à aversão inata, tem menos a ver com o perigo de ser mordido e mais a ver com a sua quase completa falta de características antropomórficas semelhantes às humanas. Em vista de nossa aversão inata às cobras, torna-se particularmente intrigante porque ela deveria ter sido um símbolo sagrado para as civilizações antigas. Tá? Então,
tudo que nós podemos observar até agora é dizer o seguinte: a serpente foi usada de forma meio que enigmática, mas uma forma sobrenatural, pela Sofia, né? Para que Adão e Eva desobedecessem ao Dabaote. A gente leu isso ali no texto do pai da igreja contra as heresias. Mas Jesus também, o Cristo, vai se identificar dizendo que ele é a serpente. Ok? Certo? Então nós temos dois. Os textos que nós estamos lendo estão dizendo para nós que, ok? Que o Enki provavelmente tenha sido essa serpente. E que os deuses inquitas provavelmente tenham recebido, tá, essa incumbência, né, de ser mostrado como serpente. Ok? Então, pessoal, vamos analisar isso para que a gente possa entender quem é a descendência da serpente. Porque a descendência da mulher a gente já sabe qual é. Primeiro porque a serpente não tem nada a ver com o demônio nem com Lúcifer. Vamos acabar com a conversa aqui. Então nós estamos olhando a serpente enquanto figura não literal, tá? Mas um ser reptoide, com certeza. Ali no Éden estavam várias divindades. Tá? Quer você chame eles de arcontes, quer você chame de Anunnaki, quer você chame eles de Elohim. Tá? Qual é a imagem desses seres? Tá? Eles não podem ter tido uma imagem reptiliana, porque senão eles teriam reproduzido isso para nós. Agora, existe uma linhagem, tá, de Caim que foi ocultada. Isso está claro também. E o Caim e o Abel são filhos do Jeová, do Enlil, do Yaldabaote. Isso também está claro para nós. Depois é somente Sete que vai ser chamado filho de Adão, ok? A imagem e semelhança de Adão. Então, quem é a descendência da mulher, a gente já tem quase que clareza, mas a descendência da serpente, nós ainda vamos destrinchar muita coisa. Tá certo? Então não perca os próximos vídeos desta série, porque nós pretendemos mostrar no cenário mundial, na geopolítica, por que esses conflitos tá? O que tem por trás de tudo isso. Tá certo? Quais linhagens estão brigando por quê? Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.